Quando eu vejo esses vídeos, irmão, me dá um negócio. Por quê? Porque os camaradas sabem a verdade e os caras enganam. Presta atenção. Crente tem que congregar, crente tem que ter um pastor. Já viu ovelha sem pastor? Essa ideia de desigrejado, que hoje no Brasil deve ter mais de não sei quantos milhões aí, mas tem 20 muito. milhões a última estatística e pós-pandemia. Isso mesmo. Desigrejados que acham que está saindo de um sistema. Gente, isso é o cúmulo da estupidez. Como que você vai cultuar a Deus em casa se você está lá de bermudinha, sem camisa, no sofá, comendo pipoca e cultuando a Deus? Isso não é um culto. Nos dias de Jesus haviam 400 sinagogas. Jesus ia na sinagoga toda semana. Até Jesus congregava. Mano. Aí a pessoa não quer ir ao culto. O culto em casa é caso você esteja doente. Porque se você está sadio, você tem que ir ao templo para cultuar a Deus coletivamente. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso quem está falando foi o apóstolo Paulo e o diácono Estevão. Eu gostaria de saber do pastor como que ele explica o texto das palavras do diácono Estevão e do apóstolo Paulo. Como ele interpreta esse texto quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o Altíssimo não habita. Que inclusive, para quem não sabe, aí vai uma deixa que passa desapercebido por muitos cristãos, é que o Estevão, após ele falar isso aos religiosos de plantão, sabe o que vai acontecer com ele? Os religiosos pegam ele, levam para fora da cidade e o apedrejam. Ou seja, eles não suportaram a verdade que Estevão disse que Deus não habita por mãos, em templos feitos por mãos humanas. Em outras palavras, Estevão diz que Deus não habita nessas sinagogas de vocês. E por isso, o sistema perseguiu o diácono Estevão e tirou a vida do apóstolo Estevão. E isso a religião não fala. Isso vai estar em Atos 7, versículo 43. Na realidade, foram duas denúncias que Estevão fez. Uma foi a respeito do templo e outra foi a respeito da estrela do deus Enfã, que é a mesma estrela da bandeira de Israel, que é um símbolo pagão que eu já falei aqui. Mas se você quiser, eu posso estar deixando aí nos comentários o que eu acho do símbolo de Israel. Outro fato, ele falou de 400 sinagogas. Sinagoga não é igreja. Olha que absurdo. Sinagoga ensina o judaísmo. Sinagoga não é igreja. Sinagoga não é igreja orgânica. Paulo diz que nós somos cartas lidas. Paulo diz que nós somos igrejas orgânicas. Deus habita dentro de nós. Agora, o camarada fala do movimento dos desigrejados e o mínimo que ele deve fazer é estudar sobre o movimento dos desigrejados. Quem disse para vocês que os desigrejados não congregam? Tá vendo a ignorância? A pessoa fala de um assunto que não domina. Por exemplo, eu congrego. Eu faço culto na minha casa. Eu não entro no sistema religioso, porque para mim o sistema religioso acabou. Né? Eu já falei sobre sistema piramidal, hierarquia, sistema de Satanás, então quem assistiu esse vídeo vai entender. Então, na minha casa eu faço culto, tenho os meus filhos, os vizinhos eu chamo, faço lives, isso é um culto. É uma egrégora. É energias, pessoas que participam de um feedback, de um estudo. Ah, quer dizer que Paulo virou desigrejado depois que ele foi preso em Roma? Então como é que explica? Na picadinha do mosquito, na C19, todos vocês aí, pastor, virou desigrejado? Ah, então quer dizer que se viu uma lei fechar o templo de vocês, aí vocês viram desigrejado? Aí vocês vão fazer culto em cavernas, em casas? E aí na C19, vocês viraram desigrejado? Quando a sua igreja fecha 2 horas e 30 minutos, que tem culto lá, fecha, você é desigrejado? Então, gente, o problema que vocês não entendem é que os desigrejados, eles congregam. A questão é que eles não congregam na instituição CNPJ. Isso é um erro básico. Então, falar que uma pessoa é desigrejado é desumano. Lembrando também que Jesus, em um diálogo com a mulher samaritana, ela disse, nos fale onde é o local da adoração. É no local físico? Gerezim, Jerusalém? Jesus disse, não é no local físico. É onde você estiver em espírito e em verdade. Onde você estiver em espírito e em verdade, pronto, virou culto. Agora, você quer ver um detalhe que esses camaradas enganam? Jesus, quantos textos tem de Jesus na sinagoga? Se você ler o texto e o contexto, primeiro você vai ver que Jesus ele foi encontrado com 12 anos dentro da sinagoga pregando para os religiosos.
Também vai ter outro texto que quando Jesus entra na sinagoga, ele menciona o texto de Isaías 61 e ele diz: em mim se cumpre o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar boas novas da liberdade. Então, Jesus foi lá para falar que nele já se cumpriu as Escrituras. Mas não que Jesus estava participando de um sistema formal, de um legalismo, não existem bases para afirmar que Jesus estava participando. Sim, ele foi lá, ele curou mulheres no templo, ele fez... Aliás, Jesus curava pessoas na praça, na montanha. Outra pergunta, o gadareno possesso. Quando Jesus cura o gadareno processo, ele diz: deixa eu te seguir, eu quero te seguir. O que Jesus fala? Não vai me seguir. Volta para tua casa. Jesus mandou o gadareno frequentar a igreja? Jesus mandou o gadareno frequentar templo, entrar na Assembleia de Deus, congregação? Não. Jesus diz: volta para tua casa. Então, quando Jesus... E detalhe, Jesus foi expulso do sistema religioso. Quando Jesus falou Isaías 61 e diz: em mim se cumpre as Escrituras de Isaías 61, sabe o que os religiosos fez? Levaram ele para o despenhadeiro e queriam eliminar ele. Você acha que ele ficou brigando por púlpito, por microfone? Não. A Bíblia diz que ele começou a pregar nas praças, no Monte das Oliveiras, na beira da praia, em monte, Sermão das Montanhas. Ele começou a pregar ao ar livre. Então esse sistema piramidal, todo mundo sabe. José Wellington Bezerra, Samuel Ferreira, esses caras não saem do poder. Aí eu perguntei: a igreja é de Deus? Agora que aconteceu com o apóstolo Rina, que está tendo uma disputa por diretoria, a igreja é de Deus? Se a igreja fosse de Deus, a gente não ia ter tanta briga por disputa. Por que os mesmos pastores nunca saem da presidência? Será que você nunca parou para pensar nisso, não? Se a igreja fosse de Deus, qualquer um poderia assumir a diretoria da igreja desde que fosse crente, mas não é o que acontece. Então, a religião, ela oprime, as pessoas acordaram. É possível ser cristão dentro da religião? É. E outro detalhe, ele fala que não tem como servir a Deus dentro da sua casa, com seus vizinhos, fazendo culto. Tem sim, pastor. Aliás, tem pessoas que frequentam a igreja, mas que Deus não está enxertado nele. Quer ver um exemplo? Flor de Lis. A Flor de Lis frequentava a igreja, como muitos frequentam, e fazia coisa que não era bom fazer, né? Mandando veneno para o esposo, envenenando o esposo, tramando contra o esposo. Né? Os próprios escribas, sacerdotes, estavam guardando o sábado, frequentando sinagoga, deixando de comer carne de porco, mas levantando falso testemunho contra Jesus e levantando testemunha falsa. Inclusive falaram que o corpo de Jesus foi roubado. Frequentava templo, pastor. Vocês entendem que frequentar a religião não significa que você é cristão? Agora, pode ter pessoas meia boca dentro da religião? Pode. Pode ter pessoas meia boca nos desigrejados? Pode. Pode ter crente de verdade no meio dos desigrejados que é fiel a Deus? Pode. Pode ter pessoas fiel dentro da religião? Pode. A grande questão, gente, é que a questão não está em frequentar o templo. A questão está em você ser cristão dentro ou fora do templo. Comenta, curte e compartilha.